experiências sonoro-musicais para a educação infantil. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina temática de experiências sonoro-musicais. Eu sou a professora Sara do Vale. Estou atualmente na oficina pedagógica da Ceilândia. Sou mestra em educação musical pela UNB, sou pedagoga, musicista, brincante, colorida. Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Hoje a nossa fundamentação teórica está em algumas falas de Vygotsky a respeito da importância da vivência para que ocorra o desenvolvimento. Então, falaremos do desenvolvimento da musicalidade por meio de vivências, de experiências sonoro-musicais. E também trarei objetivos e conteúdos do nosso currículo em movimento do Distrito Federal. E então, prontos? Vamos lá? Como o próprio nome diz, essa oficina é de experiências sonoro-musicais. Então, vamos começar experienciando. Para isso, eu quero te convidar a buscar um instrumento musical alternativo que você tem em casa e nem sabia. Quer ver? Um simples copo de plástico. Enquanto você busca esse copo, eu vou te contar como nós vamos utilizar esse copo na canção que está vindo por aí. Nós vamos acompanhar a pulsação da música. Essa palavra não deve te soar estranha, né? Pulsação. Pois bem, vem de pulso, o pulso constante da música. Nós vamos acompanhar esse pulso constante da música com o nosso instrumento musical alternativo, que é o copo. Nós podemos fazer isso batendo o copo na mão. E você pode optar também por acompanhar esse pulso constante da música com outras sonoridades que você extrai desse copo. Por exemplo, se você bater a mão aqui, você já consegue outra sonoridade. Se você escolher acompanhar o pulso aqui no fundo do copo, você já vai conseguir outra sonoridade. Se você escolher bater o copo na mesa ou no chão, você já vai conseguir outra sonoridade. Então, escolha uma dessas sonoridades para que você acompanhe conosco essa primeira proposta de atividade musical. E durante essa atividade, nós também vamos transformar os nossos copos. Olha bem para esse copo. Você consegue imaginar em quantas coisas diferentes ele pode se transformar? Pois esse é mais um dos desafios dessa atividade musical. Nós vamos transformar os nossos copos e, com o copo, acompanhar a pulsação da música. Então, vamos começar? Vamos transformar os nossos copos. Esse copo vai virar. Esse copo vai virar. Vai virar um microfone. Vai virar.
vai virar um chapéu. Esse copo vai virar, esse copo vai virar um violão, vai virar um violão. Esse copo vai virar, esse copo vai virar uma flauta, vai virar uma flauta. E virou um microfone, e virou um chapéu, e virou um violão, e virou uma flauta. Esse copo vai virar, esse copo vai virar um tambor, vai virar um tambor. Esse copo vai virar, esse copo vai virar um serrote, vai virar um serrote. Esse copo vai virar, esse copo vai virar um telefone, vai virar um telefone. Esse copo vai virar, esse copo vai virar um travesseiro, vai virar um travesseiro. E virou um tambor, e virou um serrote, e virou um telefone, e virou um travesseiro. A partir dessas vivências intencionais, nós temos o processo de educação, que, de acordo com Vygotsky, é realizada a partir da experiência do próprio aluno. E, nesse caso aqui, educação musical. Foi bacana, né? É muito importante que nós observemos tudo que nós trabalhamos nessa atividade e, principalmente, a intencionalidade que nós aplicamos em cada fase dessa atividade musical que foi proposta. Em relação aos aspectos especificamente musicais, nós trabalhamos com a pulsação, nós também trabalhamos com as sonoridades que foram extraídas do copo, uma vez que realizando essa atividade, nós podemos optar por trocar e fazer outra sonoridade, acompanhar de outra forma. E existem também outros desdobramentos que nós podemos propor, como, por exemplo, modificar essa constante para mais rápido, mais lento, mais forte, mais fraco. Fazer esse pulso trabalhando todos esses parâmetros do som. Se nós escolhêssemos cantar assim: esse cone vai virar o que eu quiser. Ficou um pouco mais rápido. Ou mais lento. Esse cone vai virar o que eu quiser. E assim, nós podemos trabalhar com os parâmetros do som e propor também outras formas de acompanhar, não sendo, por exemplo, com a constante. Se nós escolhêssemos não acompanhar com a constante da música, nós poderíamos propor às crianças que acompanhassem as sílabas da canção, por exemplo. Esse cone vai virar o que eu quiser. É uma outra proposta também. O importante é que nós aproveitemos o máximo de opções, o máximo de possibilidades, o máximo de criações com essas atividades musicais. Outra atividade especificamente musical trabalhada nessa proposta foi o cantar. Nós cantamos e tivemos que, algumas vezes, modificar algumas células rítmicas do final da palavra para encaixar novas palavras. Por exemplo, quando nós cantamos: esse cone vai virar uma flauta. É diferente da terminação que nós utilizamos para cantar: vai virar um telefone. Então, existem terminações diferentes que nós utilizamos no final dessa parte da canção para poder encaixar a palavra. É um tipo de criação também. Para além dessas atividades especificamente musicais, nós trabalhamos com o imaginário das crianças no momento em que mostramos em que o cone poderia se transformar, e eu gosto de fazer isso realmente tirando as palavras da turma. Eu tiraria as palavras de vocês.
Na impossibilidade disso acontecer, eu deixo aqui a dica que essas palavras não sejam retiradas somente da música como elas estão, mas sim recriadas e que o imaginário das crianças seja aproveitado, seja explorado para que elas criem realmente o que elas quiserem com um copo como esse. Essa música é do grupo CPT Musicalização. É um curso de musicalização que eles oferecem e eles têm essa música. A original fala de transformar um cone. Esse cone vai virar. E eles utilizavam então um cone de linha, que pode ser feito também. Eu fiz algumas modificações nessa música, além de trocar a palavra cone por copo. Eu também acrescentei uma parte em que nós relembramos de 4 em 4 objetos, todos eles. Então, no final da música, vocês podem observar que tem uma brincadeira quase cumulativa. Esse copo vai virar o que eu quiser. E aí, se os 4 objetos que nós falamos, por exemplo, foram violão, microfone, chapéu e flauta, nós vamos fazer ela cumulativa no final. E virou um violão, e virou um microfone, e virou um chapéu, e virou uma flauta. E falando de transformação e experiência, vem aí uma outra música pra lá de legal. Então vamos conferir? Que era lixo, 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 virou um instrumento musical. Que era lixo, 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 virou um instrumento bem legal. Que era lixo, 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 virou um instrumento musical. Que era lixo, 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 virou um instrumento bem legal. Reutilizar, reduzir e reciclar são 3 R's importantes para fazer nosso planeta melhor. Reaproveitar alguns materiais é uma atitude necessária. Olha o que eu aprendi a fazer. A caixa de pizza ficou com um belo som do mar. Cortando as garrafas eu ganhei um toque-toque, um raspa-raspa. E com a caixa de papelão fiz um lindo violão. E com uma lata de metal fiz um tambor, que tal? Que era lixo, 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 virou um instrumento musical. Que era lixo, 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 virou um instrumento bem legal. O que era lixo, 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 virou um instrumento musical. O que era lixo, 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 virou um instrumento bem legal. Bom, essa é uma música que eu fiz com a intencionalidade de incorporar instrumentos musicais que eu uso constantemente em aulas, lives, oficinas, enfim. São instrumentos super fáceis de fazer e que têm muitas possibilidades. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês o Oxandrum. Quando eu falo na música que a caixa de pizza ficou com um belo som do mar, eu falo disso aqui. Então, é simplesmente uma caixa de pizza. E daí eu enfeitei aqui com algumas conchinhas e tudo mais. O bacana é que aqui dentro tem alguns grãos. No final desse vídeo vocês podem me perguntar grãos de quê, tá bom?
E aí, essa daqui é simplesmente uma caixa de pizza. Fechei tudo para que os grãos não saíssem. Depois, lá na música eu falo assim, que com 2 garrafas eu ganhei um toque-toque e um raspa-raspa. Eu vou deixar esses dois para falar no finalzinho, porque eu vou ensinar como é que eu faço eles, tá bom? Depois, com uma caixa de papelão, fiz um lindo violão. Gente, o violão é um instrumento harmônico que serve para fazer acompanhamentos. Ele também pode fazer acompanhamentos e melodias, então ele também pode fazer harmonia e melodia. Só que aqui, esse instrumento musical alternativo, ele não vai ter a sonoridade de um violão, mas ele pode possibilitar à criança que ela tenha uma vivência de, por exemplo, segurar e experienciar como se fosse um violão, tá bom? Então, em relação à sonoridade, ela pode acompanhar os ritmos, mas esse instrumento não vai ter uma sonoridade como um instrumento, como o violão, por exemplo, como a sonoridade do violão. Assim como o Oxandrum, ele tem a sonoridade de um instrumento que existe, que é chamado Oxandrum e que tem exatamente esse som, o violão vai servir para estimular o imaginário, o acompanhamento a criança vai poder fazer também, mas musicalmente falando, em questões de ritmo e harmonia, melodia, ele não vai ter essas funções aqui melódicas e harmônicas, tá ok? Mas é muito bacana, porque oportuniza o imaginário da criança, oportuniza um acompanhamento que ela consiga fazer. Tem um outro instrumento também que eu fiz com uma lata de metal, que é um tambor. E com uma lata de metal fiz um tambor, que tal? É simplesmente uma lata de metal. E aqui, para fazer a pele, eu utilizei fita durex. Coloquei várias bem esticadinhas e ele ficou aqui como se fosse como se fosse a pele do tambor. E existem outras técnicas, muitas outras técnicas, aliás, para criar uma pele de um tambor que tenha uma sonoridade assim mais grave do que o metal da lata, por exemplo. Se estivesse aqui só o metal, ou se aqui nós tivéssemos a tampa. Então, é uma outra sonoridade mesmo de pele, assim como os tambores têm, uma sonoridade mais grave. E aí, com todos esses instrumentos, nós podemos criar inúmeras possibilidades. E uma delas parte do último instrumento que eu vou mostrar para vocês agora, que é o toque-toque e o raspa-raspa. Pelo som, vocês conseguem distinguir qual seria o toque-toque e qual seria o raspa-raspa? É bem bacana, né? Então, o toque-toque e o raspa-raspa. Bom, eu vou ensinar vocês de uma maneira super prática a fazer o raspa-raspa, porque afinal de contas, eles são um dos instrumentos mais práticos que eu já vi na minha vida. Nós vimos aqui instrumentos com um pouco mais de complexidade para confecção, como por exemplo o violão, o oxandrum, e nós vamos ver esse instrumento aqui, que é super prático de confeccionar. Eu também criei essa atividade para inspirar o uso desses instrumentos musicais, bem como de outros instrumentos musicais alternativos. Dessa forma, nós alcançamos um dos objetivos que se repetem em várias posições do currículo em movimento, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais e finais, que é confeccionar instrumentos e objetos sonoros
com materiais reaproveitáveis, utilizando-os para acompanhar músicas e pequenas composições autorais e coletivas. É possível que nós adaptemos todos esses instrumentos que foram mostrados para vocês à mesma atividade musical. Eles só terão sonoridades diferentes. Nós podemos encontrar possibilidades e intencionalidades diferentes com a mesma música ou usar o mesmo instrumento em diversas atividades e músicas diferenciadas. Vygotsky também salienta que o desenvolvimento é o surgimento do novo. Então, uma nova função para esse material que é reutilizável, um novo emprego para esse instrumento musical que foi construído, uma nova sonoridade, uma nova proposta rítmica, uma nova criação e, logo, uma nova atividade musical. Nós poderíamos ter uma oficina inteira sobre instrumentos musicais alternativos, entre outros recursos sonoros. Mas nessa aula aqui, eu vou destacar o raspa-raspa, porque é um instrumento prático. A maioria das pessoas tem garrafas em casa, então é super acessível. Nós também temos o 2 em 1, porque ao cortar as garrafas, nós ganhamos 2 instrumentos. É aquele popular pegue um, leve 2. Vamos ver agora como é que nós podemos fazer esse raspa-raspa. Ele é um instrumento simples de se fazer, o material é super acessível, ele pode ser utilizado em aulas remotas ou em aulas presenciais. E ele não apresenta riscos de manuseio para crianças ou para você. E também não apresenta limites de idade. É completo. Nós também não precisamos ficar enfeitando, cuidando de alguma parte dele que seja, sei lá, feia. Ele já vem completo. E desde que eu descobri essa garrafa aqui no mercado, que eu tenho feito todos os meus toque-toques e raspa-raspas com ela. Olha só, o 2 em 1. Uma garrafa, 2 instrumentos. Só que aí você vai precisar de 2 garrafas para ter os 2 instrumentos completos. E assim como o lixo virou instrumento musical, eu quero deixar uma analogia a essa frase para a nossa vida. O comum a nós virou atividade de desenvolvimento da musicalidade. Então, as caixas que você via por aí podem se transformar em violões, as garrafas em toque-toque raspa-raspa, as latas em tambores e as caixas de pizza em ocean drums. Tem coisa melhor do que isso, gente, sem gastar R$1, vários instrumentos musicais. Até porque a gente vem de uma realidade onde dificilmente as escolas terão bandinhas rítmicas para que todas as crianças experienciem os sons simultaneamente com os instrumentos convencionais. Então, além de explorar a questão da sustentabilidade, nós ainda ganhamos diversos instrumentos com poucos recursos ou quase nenhum. Pois bem, para que você tenha uma dupla de toque-toque e raspa-raspa, você vai precisar de 2 garrafas. E eu vou fazer aqui rapidinho o processo, só para vocês entenderem, mas eu acho que já até deu, né, para vocês entenderem. Nós vamos medir aqui na garrafa um espaço de mais ou menos 1 palmo, para que nós tenhamos o toque-toque. E o espaço restante fica por conta do raspa-raspa. Nessa garrafa, você pode fazer raspas-raspas. Será que é assim? Vocês podem fazer menores também, sem problema nenhum, tá bom? Vai depender da sua garrafa. Muito bem. Daí você ajeita aqui direitinho. Antes de entregar para as crianças,
é legal que você passe no fogo ou no ferro de passar roupa essa parte aqui, para que ela não fique cortante, tá bom? Para que ela não tenha essas pontinhas aqui que de repente podem cortar, machucar a criança, machucar você. Então, você passa no ferro para ela ficar bem lisinha. E fazendo isso com a outra garrafa também, você tem os dois toque-toques. Agora, o raspa-raspa. Isso aqui é o que sobrou da nossa garrafa. Deixa eu ajeitar aqui as pontinhas. E agora nós vamos cortar em tiras. Aí, o que acontece? Você precisa deixar um espaço aqui para a sua mão segurar, tá bom? O restante você pode cortar em tiras. E eu tenho uma... Não é bem dica, é um segredo. Quando nós cortamos essas tiras bem fininhas, o som da garrafa fica mais agudo. O som do raspa-raspa fica mais agudo. Quando nós cortamos elas mais grossas, nós temos um som mais grave. Então, vale a pena fazer essa experiência com as crianças. E é um instrumento prático que você pode fazer em sala de aula ou que você pode propor via videoaulas para os seus alunos. Nesses tempos aí de aulas remotas. Agora nós já temos aqui os nossos dois raspas-raspas. Já já eu vou mostrar para você uma atividade musical muito bacana para a gente fazer com o nosso raspa-raspa, tá? Não sai daí! E com o raspa-raspa nós podemos trabalhar os parâmetros do som, com ou sem música, cantando ou não. Olha só. Rápido. Lento. Forte. Fraco. E vem aí uma atividade com raspa-raspa que fala de trem. É uma canção que eu compus também por esses dias. E com ela nós podemos trabalhar os outros parâmetros sonoros, como o agudo do trem, piuí, ou o grave do andar do trem pelos trilhos. Fora que você pode trabalhar também as muitas outras músicas de trem que existem por aí, né? Mas vamos acompanhar essa próxima atividade musical? Era uma vez um trem que saiu da estação, começou bem devagar e passou a acelerar. Piuí, 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 piuí.
com essa proposta musical, nós contemplamos outros objetivos do currículo em movimento, que vêm ao encontro da utilização de materiais recicláveis e instrumentos alternativos para o acompanhamento de canções diversas, atividades musicais, brincadeiras cantadas, sonorização de histórias e diversos outros conteúdos. E contemplamos também um outro objetivo que diz respeito a analisar os elementos constitutivos da música. Então, melodia e tudo isso que nós falamos antes da atividade musical, os parâmetros do som, forte, fraco, lento, rápido, agudo, grave e os intermediários, né? O meio fraco, o nem tão agudo e nem tão grave, o andante, que não é muito rápido e nem também muito lento. Mas o importante disso tudo é a experienciação. É como essas atividades são propostas às crianças. O importante é qual intencionalidade nós temos por trás dessas atividades musicais para que haja um desenvolvimento concreto da musicalidade dos estudantes e da nossa também. Porque esse é praticamente o primeiro passo de uma educação musical bem consolidada. Antes de propor as atividades às crianças, nós precisamos experienciar. Nós precisamos sentar, brincar com o raspa-raspa, fazer um instrumento musical alternativo, não porque no currículo diz que é preciso fazer isso, mas sim porque faz parte do desenvolvimento, faz parte do direito das crianças. Essa aprendizagem integral. E a educação musical está presente de diversas formas na escola. O que nós precisamos é nos atentar para que as músicas e atividades musicais não fiquem apenas ao nível de executar, de ouvir uma música e reproduzir, mas também de criar, de apreciar o belo, de apreciar as diversas sonoridades, de apreciar a criação do outro, de apreciar a própria criação. Muito importante que nós tenhamos ciência de que é possível criar atividades musicais também e não apenas reproduzir os modelos já prontos. E isso também a partir dos sons do nosso próprio corpo. Então, estalos, palmas, balbucios, imitações de sonoridades por meio da voz, criações de outras sonoridades. Por exemplo, essa atividade do início, onde nós transformamos o copo, poderia ser acompanhada com palmas. Esse cone vai virar o que eu quiser. Ou com os pés batendo no chão. Existem diversas sonoridades do nosso corpo que podem ser exploradas para a mesma atividade musical. Outro exemplo, nós podemos propor à turma que se divida em grupos e, para aquela atividade do trem, um grupo fique responsável por fazer as sonoridades com o corpo e com a voz, tchu-tchu-tcha-tcha, piuí, entre outras sonoridades de trem. Outro grupo pode ficar responsável pela execução da sonoridade do trem nos trilhos com o raspa-raspa. E outra parte da turma, outro grupo, pode ficar responsável por cantar. E então, após a realização dessa experienciação, todos cantam juntos, todos fazem juntos e descobrem a melhor maneira de executar essa canção, de executar essa atividade musical. Para que não aconteça de nós cairmos em uma falha recorrente que é somente executar as músicas, ao planejar suas atividades musicais, é importante pensar e observar se você está contemplando
as 3 modalidades do fazer musical, que são criação, apreciação e execução. Então, observe se os alunos estão sendo oportunizados por meio das atividades propostas a criarem, a apreciarem a criação do outro e a sua própria, entre outras criações, ampliarmos o nosso conhecimento de mundo por meio das escutas musicais. Dessa forma, nós vamos evitar de estar realizando apenas atividades musicais ao nível da execução, com gestos estereotipados ou utilizando a música em favor do desenvolvimento de outros conteúdos, normas e condutas, fixação de conteúdos, de objetivos de aprendizagem. Não que não possa, a música possui todas essas possibilidades, ela nos entrega essas possibilidades. O ruim é que nós não estejamos aproveitando todas as potencialidades que a música nos oferece. Portanto, precisamos estar atentos a isso. Sempre procure observar se no seu planejamento você está englobando atividades de execução, apreciação e criação. Assim nós vamos poder aproveitar todas as potencialidades que a música nos oferece e também os conhecimentos musicais específicos que são tão importantes para o desenvolvimento integral da criança. E de todos nós! Quando eu pensei nessa oficina de experiências sonoro-musicais, eu cuidei de cada atividade para que tudo pudesse ser, de alguma forma, experienciado e não apenas mostrado ou dito. É importante compreender que a musicalidade é um processo e a experiência do próprio professor é também parte desse processo. Então é necessário realizar essas atividades anteriormente para que seja possível propor e alcançar a intencionalidade desejada em cada uma dessas atividades musicais. Tudo isso primeiro aos níveis da interação em conjunto e depois para que a musicalidade de cada aluno seja desenvolvida de forma individual. E então todos possam ter a consciência da sua própria musicalidade. Trabalhar com aspectos relacionados à musicalidade não se trata de trabalhar apenas com a música propriamente dita, mas também com as sonoridades. Sonoridades dos objetos, do cotidiano, das vozes dos animais, fontes sonoras diversas, sons das cidades, das áreas rurais, sons do nosso próprio corpo, como já foi dito, sons da nossa voz. Nós precisamos lembrar que música são sons humanamente organizados e o silêncio é imprescindível para essa organização. Portanto, nós precisamos saber reconhecer a importância do silêncio. Musicalmente falando, a importância do silêncio enquanto pausa, enquanto finalização de uma nota, enquanto necessário para o início de uma outra nota, enquanto existente antes do início de uma música, enquanto necessário para que se descubra notas, para que se contemple, para que se aprecie músicas e para que se possa apreciar também outras sonoridades. E para reconhecer essa importância, é preciso trabalhar intencionalmente com a atenção aos silêncios existentes nas músicas, com a atenção aos silêncios entre as melodias. Por exemplo, vamos levantar a mão a cada vez que nós conseguirmos identificar o silêncio da música Borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E assim como o desenvolvimento da musicalidade é um processo, o desenvolvimento da escuta atenta também se constitui em um processo. Pessoal, eu não queria que esse momento chegasse, mas eu vou continuar com vocês aí mais um pouquinho no final dessa oficina. Muito obrigada pela presença de todos vocês, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Olá, foi bom estar aqui, obrigada. Já chegamos ao fim, nossas atividades
chegamos ao fim. Nossas atividades foram